Oh, irmão, ele tinha algo no coração. Ele não conseguia ficar quieto. É assim que todo homem é quando o recebe no coração. Simplesmente não aguenta. Que coisa tem de contar a alguém? E aqui estavam eles na rua, realizando um reavivamento e rejubilando. Ora, era como uma casa em chamas no vento forte. Não se conseguiria apagá-lo. Só isso. Então eles o pegaram na rua e o arrastaram ao tribunal do Sinédrio. Disse: irmão, vamos pôr esse sujeito na linha. Vamos parar com todo esse fanatismo. E o puseram na cadeia até de manhã. O tribunal do Sinédrio se reuniu, talvez 500 mil de pessoas ou mais reunidas lá. Eles empurraram o pequeno Estevão para lá, mas quando saiu, irmão, ele saiu e seu rosto brilhava como um anjo. Irmão, imagino que não fosse como uma luz brilhando, mas brilhava com um semblante de quem sabia do que estava falando. Imagino que um anjo não seria, talvez, como um brilho, uma luz ou algo brilhando, mas significa que ele brilhava com isso, que entendia o que estava falando. A Bíblia disse que ele tinha ousadia. Foi até lá, sério, e disse: homens israelitas, estando sozinho, como um cordeiro entre 10.000 lobos famintos, querendo o seu sangue. Disse: homens israelitas, e todos vós da Judéia e tal, e pais, seja-vos, pois, notório que o Deus de Abraão, o Deus de nossos pais, apareceu a Abraão, o fez subir da Caldeia, deu-lhe a promessa desta terra, e por ele trouxe Jesus Cristo, a quem vós crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. E quando terminou de dizer isso, ele disse: ó homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. Oh, que coisa! Eu gostaria de ouvir esse sermão numa gravação. Irmão Biller, gostaria que tivéssemos esse. Sim, senhor. Ele disse: ó homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. Irmão, ele não estava jogando indiretas, estava quando sabia que seu sangue seria derramado assim. A Bíblia disse: ele era um homem cheio. Cheio do quê? Cheio de insensatez? Não, senhor. Cheio de teologia? Não, senhor. Ele estava cheio do Espírito Santo. Era aí que estavam todas essas grandes e excelentes qualidades, porque ele tinha sido cheio. O mundo foi rejeitado e o Espírito Santo estava nele. Ele era um homem cheio do Espírito Santo. Que coisa! Detê-lo não se conseguiria, não havia como. Ele estava avivado, irmão. Ele tinha de pregar o Evangelho, e pregou o Evangelho, e fez milagres e sinais. E depois de um tempo, quando rangeram contra ele, arrastaram-no dos tribunais e o levaram lá fora e o mataram. E jogaram torrões e pedras nele até morrer massacrado. Paulo estava lá de pé, testemunhando isso, e quando Paulo olhou para baixo e viu Estevão morrendo, Estevão olhou para cima e disse: vejo os céus abertos, e Jesus que está em pé, à mão direita de Deus. Paulo olhou para baixo, imagino que coçou a cabeça e pensou: que está acontecendo? Ele disse: Senhor, não lhes imputes este pecado. E adormeceu nos braços de Deus, acalentado. Por quê? Dali em diante, ele já não sentiu outra pedra. Deus o acalentou para dormir em seus braços, como uma mãe faria com seu bebê de peito. Deus o levou ao seio de Cristo, ao trono de Deus além, onde ele está em paz e contado entre os mártires, com uma coroa de mártir lá esta noite, imortal, de pé entre os homens. Esse foi Estevão, cheio do Espírito Santo. Isso mesmo. Os torrões já não podiam ser sentidos, as grandes pedras, ao baterem em sua cabeça, Deus o acalentou para dormir. A Bíblia não disse que ele morreu, a Bíblia disse ele adormeceu. Amém. É assim que os cristãos morrem. Amém. Muito bem.
agora estavam regozijando. Esse relato voltou, como o irmão Neville disse há pouco, não só como que inflou os apóstolos e tal, eles tinham de fazer algo. De imediato, eles foram de novo, tão rápido possível, pregando o evangelho. Pedro e João, 2 homens indoutos e sem letras, passaram pela porta chamada Formosa. Que coisa! O diabo disse, bem, agora eles só estão lá pregando, portanto não fará mal algum. Então todas essas pessoas creem que pregação é tudo. Mas quando passaram pela porta chamada Formosa, lá jazia um homem. O Espírito Santo disse, Pedro, esse homem pode ser curado, ele tem fé. Quando percebeu que ele tinha fé para ser curado, ele disse, levante-se. E o ergueu e o segurou até seus artelhos se firmarem. E lá foi ele, saltando e pulando e louvando a Deus. Sabem de uma coisa? Isso causou mais problemas do que toda a pregação que já tinham feito. Irmão, apenas deixe algo do lado fenomenal começar e veja como todo cão feroz do inferno começa a latir para ele, querendo sangue. É isso mesmo? Verdade. Eu lhes digo, Pedro pregou um sermão no dia de Pentecostes e 3.000 almas foram salvas. O diabo nem saiu da cama. Isso mesmo. Oh, bem, deixem-nos. Estão vendo? Mas ele passou pela porta chamada Formosa no dia seguinte e curou um homem e aleijado desde o ventre de sua mãe, e todo o inferno se lançou sobre ele. Isso mesmo. Jogaram-no na cadeia e o deixaram lá a noite toda. Sim, senhor. Colocaram-no na prisão, no cárcere interior lá, devido ao fenomenal. O diabo disse, não posso deixar que isso comece agora, cura divina. Se começarem, eles vão derrubar meus sustentáculos. Isso mesmo, porque posso enganá-los por aí com um pouco de teologia de vez em quando, mas com certeza não posso enganar essa coisa real que se manifesta e as pessoas a veem ser feita. Vou impedir isso antes que o outro grupo entre em cena. Ele não impediu, então não pode impedir agora. Isso mesmo. O Evangelho de Deus seguirá adiante, e adiante, e adiante, e adiante. E quando já não houver céus ou terra, essa palavra ainda permanecerá a mesma. Porque os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras nunca hão de passar. Não podem passar. Essas palavras são tão imortais quanto o próprio Deus. Não podem passar. Eu creio em cada palavra dela. Tudo o que Jesus foi, ele é agora e sempre será. Isso mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Espírito Santo que caiu no dia de Pentecostes é o mesmo Espírito Santo de hoje. Admito que tem sido pisoteado, ridicularizado, mal interpretado, deturpado e tudo mais assim. Isso é só o diabo falsificando. Mas há um batismo real e genuíno do Espírito Santo que traz os mesmos resultados que tiveram no dia de Pentecostes. Isso mesmo. Claro, o diabo tem velhos chamarizes e corvo por aí. Eu lhes digo a verdade. Toda vez que virem um espantalho, lembrem-se, há algo bom por perto. Isso mesmo. Claro, não se vê um espantalho em velhos abacaxizais ou, quero dizer, em cercas vivas aqui. Coloca-se sob as grandes árvores doces. É onde se vê o espantalho, pois estão querendo afugentar. O diabo põe cada espantalho em volta da boa religião genuína do Espírito Santo que ele possa colocar ali. Porque bem ali está Jesus Cristo, o Filho de Deus ressuscitado com seu poder imortal, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Isso significa assim seja. Muito bem. Agora vemos que eles os colocaram no cárcere interior. Na manhã seguinte deram-lhes uma boa surra e os despediram. Agora encontramos Pedro esta manhã em pé entre eles aqui no capítulo 4. E ele disse, ora, vós homens israelitas e vós que habitais na Judeia, seja-vos isto notório. Jesus de Nazaré, como ele provou ser um homem de Deus. Todos os sinais e prodígios que Deus realizou por meio dele provaram que ele era um homem de Deus. Eles sabiam que ele era o homem de Deus, e então ele disse,
Vós, pelas mãos de injustos, crucificastes e matastes o príncipe da vida, o qual Deus ressuscitou, e somos testemunhas disso. Disse: pela fé no seu sangue este homem está são. Disse: se hoje somos interrogados acerca das boas obras que fizemos, seja conhecido de vós e de toda a casa de Israel, que pelo nome de Jesus Cristo este homem foi curado. Quando perguntaram a que grupo religioso eles pertencem, onde foram consagrados, de que cemitério saíram, ou algo assim, de onde veio tudo isso, onde vocês conseguiram o direito de fazer isso, mostrem-nos que grupo vocês representam para que possamos ir aos anciãos e ver para que estão fazendo isso. Sim, Senhor,